Un millonario, al borde de la muerte, vio cómo una joven camarera era acusada injustamente de robo. Lo que parecía ser un caso común tomó un giro inesperado cuando, al observar un anillo en su mano, hizo una revelación que lo cambiaría todo. La camarera, una desconocida para él, poseía algo que la conectaba directamente con una hija perdida hacía 20 años. ¿Qué la unía a él? ¿Y por qué se mantuvo este secreto durante tanto tiempo? Ven a descubrir esta historia emocionante y llena de giros inesperados. No olvides dar like y suscribirte para seguir disfrutando de relatos como este. Lorena siempre había sido conocida por su dedicación y esfuerzo. Como camarera en un prestigioso restaurante, se encargaba de garantizar que cada detalle estuviera perfecto para los clientes. Sin embargo, esa noche todo cambió. Durante una lujosa gala de despedida, fue acusada de haber robado un costoso objeto. El ambiente, que minutos antes estaba lleno de risas y música, se tornó en un silencio incómodo. Las miradas de los presentes la juzgaban sin pruebas, y su voz temblorosa apenas pudo defenderse. ¿Qué harías tú si te acusaran sin motivo? Esa pregunta rondaba su mente mientras trataba de comprender qué había pasado. La situación fue devastadora. Los rumores comenzaron a correr, incluso antes de que Lorena pudiera explicar su versión de los hechos. El gerente del restaurante, sin investigar más, decidió despedirla en ese mismo momento. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras recogía sus pertenencias y salía por la puerta trasera. Esa sensación de injusticia, de ser juzgada sin razón, es algo que muchos han experimentado. ¿Te ha pasado alguna vez que no te escuchan cuando más necesitas ser entendido? En esos momentos, mantener la calma parece imposible, pero Lorena sabía que no podía rendirse. Afuera, la noche parecía fría y ajena, como si el mundo entero se hubiera puesto en su contra. Caminando sola, recordaba todas las noches en las que había dado lo mejor de sí misma en ese restaurante. Pero ahora, esos recuerdos parecían insignificantes frente a la humillación pública que había vivido. La injusticia no solo afectó su reputación, sino también su confianza en los demás. ¿Cómo confiar en las personas después de ser traicionada tan fácilmente? Esa pregunta se quedó con ella mientras intentaba encontrar una salida a esa tormenta inesperada. Sin embargo, a pesar del dolor, Lorena no podía dejar que esa experiencia la definiera. Había aprendido desde joven que la vida es impredecible y que las peores situaciones a veces esconden lecciones valiosas. ¿Te has dado cuenta de que, muchas veces, los momentos más oscuros son los que nos llevan a crecer? Esa noche, aunque todavía no lo sabía, sería el inicio de una transformación personal. La clave estaba en no dejar que el resentimiento consumiera su espíritu. Al fin y al cabo, las segundas oportunidades siempre aparecen, pero hay que estar dispuesto a verlas. Mientras caminaba hacia casa, Lorena repasaba cada detalle de lo sucedido. ¿Cómo había terminado en esa situación? La duda la invadía. Sabía que alguien debía estar detrás de esa acusación, pero no tenía pruebas ni idea de por dónde empezar. Su anillo de plata, un regalo de su infancia, le recordó que siempre había tenido un propósito más grande en la vida. Ese anillo no solo era un objeto, sino un símbolo de esperanza. ¿Has tenido alguna vez un objeto que te conecta con tus raíces, que te da fuerza cuando todo parece perdido? Para Lorena, ese anillo era su ancla. Las calles estaban casi desiertas, y el eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio. A pesar de todo, no podía evitar pensar en las personas que más la necesitaban. Siempre había soñado con ayudar a otros, con ser una fuente de inspiración, pero ahora, con su reputación en juego, ese sueño parecía más lejano que nunca. Aún así, Lorena sabía que no podía dejar que el miedo la detuviera. ¿Qué harías tú en su lugar? En esos momentos, la empatía y la comprensión hacia uno mismo son cruciales. Lo más doloroso de esa noche no fue solo perder su trabajo, sino también sentir que no había justicia. Pero, como dicen, cuando una puerta se cierra, otra se abre. En su caso, esa puerta estaba a punto de revelarse de una manera inesperada. A veces, las mayores transformaciones personales vienen disfrazadas de crisis. Lorena se aferró a la idea de que esa experiencia, por difícil que fuera, podría ser el comienzo de algo mejor. Al fin y al cabo, el pasado no define quién eres, sino cómo decides enfrentar el futuro.
Con cada paso que daba, su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién había iniciado ese rumor? ¿Por qué alguien querría perjudicarla? Aunque no tenía respuestas, una cosa estaba clara: no iba a rendirse. Decidió que, sin importar lo que viniera, encontraría una manera de limpiar su nombre. Esa determinación, nacida del dolor, era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida. Pero lo que Lorena no sabía era que el destino tenía preparado un giro sorprendente, algo que cambiaría su vida para siempre. Fernando, un hombre acostumbrado a los lujos y las comodidades, no era alguien que se fijara en los pequeños detalles. Pero esa noche fue diferente. Al cruzarse con Lorena, algo en su mano llamó su atención: un anillo. No era cualquier joya, tenía un diseño único que él mismo había mandado hacer para su hija desaparecida, Camila, 2 décadas atrás. ¿Te ha pasado alguna vez que un objeto insignificante trae de vuelta una oleada de recuerdos? Para Fernando, ese anillo era una ventana al pasado, una conexión con un dolor que nunca había desaparecido. El impacto fue inmediato. Su corazón, normalmente frío y calculador, dio un vuelco al recordar la última vez que vio a su pequeña hija. El anillo tenía grabadas unas iniciales que coincidían con las de Camila, algo que Fernando no podía ignorar. Decidió acercarse a Lorena, aún sin saber exactamente qué decir. ¿Cómo abordar a una completa desconocida con semejante historia? En ese momento, lo único claro era que necesitaba respuestas. La vida a menudo nos presenta señales cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Fernando lo estaba experimentando en carne propia. Con voz temblorosa, Fernando le habló a Lorena sobre el anillo, preguntándole cómo había llegado a sus manos. La joven, sorprendida, explicó que lo había tenido desde que tenía memoria, pero no conocía su origen exacto. Esa revelación llenó a Fernando de esperanza, pero también de confusión. ¿Y si realmente había encontrado a su hija perdida? A veces, los momentos más simples, como una conversación inesperada, pueden desencadenar los eventos más trascendentales. ¿Te imaginas lo que habría sentido en ese instante? Una mezcla de temor, incredulidad y, por primera vez en años, esperanza genuina. Lorena, por su parte, se sintió desconcertada por la intensidad de Fernando. Nunca había tenido un padre, ni siquiera una figura masculina que la guiara, y ahora este hombre parecía querer conectar su vida con la suya. Sin embargo, algo en su mirada la tranquilizó. ¿Te ha pasado que alguien que no conoces transmite una sensación inexplicable de familiaridad? Para Lorena, Fernando no era simplemente un extraño obsesionado con un anillo. Había algo más profundo que no podía entender, al menos no todavía. La coincidencia del anillo era demasiado específica para ser ignorada. Fernando, impulsado por una mezcla de intuición y desesperación, comenzó a considerar la posibilidad de que Lorena realmente fuera Camila. Pero, ¿cómo probarlo? En su mente surgieron miles de preguntas. ¿Dónde había estado todos esos años? ¿Qué le habría pasado? La incertidumbre era abrumadora, pero también le daba una dirección que no había tenido en mucho tiempo. A veces, encontrar propósito en medio del caos es lo que nos mantiene avanzando. Lorena, aún sin entender completamente lo que sucedía, empezó a compartir algunos detalles de su vida. Le habló a Fernando de cómo había crecido en un orfanato, siempre sintiéndose desconectada de sus raíces. Esa revelación dejó a Fernando sin palabras. ¿Podría ser que el destino finalmente les estaba dando una segunda oportunidad? Aunque todavía no había pruebas concretas, algo en su corazón le decía que estaba en el camino correcto. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que todo encaja, aunque no puedas explicarlo del todo? Los minutos se convirtieron en horas, y la conversación entre ellos se volvió cada vez más personal. Ambos compartían una mezcla de esperanza y miedo, como si estuvieran al borde de un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Fernando no podía dejar de mirar el anillo, ese pequeño objeto que ahora parecía contener todas las respuestas que había buscado durante años. Pero, al igual que en la vida, nada sería tan simple como parecía. Lo que comenzaba a vislumbrarse como una posible reunión familiar estaba a punto de complicarse aún más. La conexión entre Fernando y Lorena, aunque inesperada, comenzó a profundizarse con cada palabra compartida. Él, con su corazón lleno de cicatrices,
No podía evitar comparar los detalles de la vida de Lorena con los de su hija desaparecida. Cuando Lorena le mencionó que había crecido en un orfanato, el peso de su historia lo golpeó como una verdad amarga. ¿Cómo alguien tan joven había enfrentado tanto y aún mantenía la esperanza? La resiliencia de Lorena era un espejo de la fuerza que Fernando siempre había admirado en Camila. Lorena, sin embargo, no estaba segura de cómo interpretar esa conversación. Contar su historia nunca había sido fácil, pero algo en la mirada de Fernando la hacía sentir escuchada, casi como si hubiera encontrado a alguien que realmente se preocupaba. ¿Te ha pasado alguna vez que una conversación casual te hace sentir comprendido de una manera que nunca esperabas? Lorena sentía que había algo especial en Fernando, aunque no sabía cómo describirlo. Su historia de abandono y la búsqueda de un propósito conectaron con un anhelo que Fernando había llevado durante años. Mientras hablaban, Fernando recordó pequeños detalles sobre Camila que parecían encajar con lo que Lorena describía. Sus gustos, su carácter independiente, incluso pequeños gestos que le recordaban a su hija. Aunque intentaba mantener la calma, su mente no podía dejar de pensar en las posibilidades. ¿Qué harías tú si te encontraras frente a alguien que podría ser la respuesta a una búsqueda de toda la vida? Fernando decidió no apresurarse, pero sabía que el siguiente paso era crucial para confirmar sus sospechas. La conversación se tornó más íntima cuando Lorena mencionó que nunca había conocido a su madre. Sus palabras estaban llenas de una melancolía que Fernando entendía muy bien. Él también había perdido a alguien importante, pero la diferencia era que él tenía los recuerdos. Lorena no tenía ni siquiera eso. ¿Te imaginas lo que sería vivir sin ninguna conexión con tu pasado? Para Lorena, esa ausencia era como un vacío constante, pero Fernando comenzaba a pensar que ese vacío podía ser llenado. La posibilidad de que Lorena fuera su hija lo llenaba de una mezcla de emociones: esperanza, miedo y una profunda necesidad de protegerla. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía dejarse llevar únicamente por el corazón. Necesitaba pruebas, algo que confirmara lo que su intuición ya le decía. La paciencia nunca había sido su fuerte, pero ahora no tenía otra opción. ¿Has notado cómo los momentos cruciales de la vida a menudo requieren más paciencia de la que creemos tener? Para Fernando, este era uno de esos momentos. Por su parte, Lorena sentía una extraña familiaridad con Fernando. Aunque nunca había tenido una figura paterna, había algo en su presencia que le transmitía seguridad. Sin embargo, también estaba confundida. ¿Por qué este hombre, con una vida aparentemente perfecta, se interesaba tanto en ella? Las dudas eran inevitables, pero también lo era la curiosidad. A veces las personas que menos esperamos tienen el poder de cambiar nuestra vida, y Lorena no podía ignorar esa posibilidad. El vínculo entre ellos, aunque aún frágil, comenzaba a tomar forma. Cada palabra intercambiada era como una pieza de un rompecabezas que lentamente se iba armando. Pero la verdad nunca es simple, y ambos sabían que para llegar al fondo de esa conexión necesitarían más que palabras. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde todo parece tener sentido, pero necesitas pruebas para creerlo por completo? Fernando y Lorena estaban en ese punto, al borde de descubrir algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Fernando sabía que no podía quedarse con la incertidumbre. Aunque su corazón quería creer que Lorena era su hija, necesitaba pruebas concretas. Decidió contratar a un investigador privado, alguien con experiencia en resolver casos complicados. Este profesional, conocido por su meticulosidad, comenzó a recopilar información sobre el pasado de Lorena. Los primeros hallazgos no tardaron en llegar, coincidencias que parecían demasiado específicas para ser meras casualidades. ¿Te imaginas lo que se siente cuando las piezas de un rompecabezas comienzan a encajar? Para Fernando, era como si el destino estuviera jugando a su favor. El investigador descubrió que Lorena había sido abandonada en un orfanato a la misma edad en que Camila desapareció. Los registros mostraban que había sido encontrada cerca de una carretera, sin documentos ni información que ayudara a identificar a sus padres. Estos detalles coincidían con lo que Fernando recordaba de aquella trágica noche en que perdió a su hija. A veces, las respuestas más importantes están escondidas en pequeños detalles que requieren paciencia y un ojo atento.
¿Has notado cómo las verdades más profundas suelen estar en las cosas que a menudo pasamos por alto? Con cada nueva información, las esperanzas de Fernando se fortalecían, pero también crecían sus temores. ¿Y si todo esto resultaba ser una coincidencia cruel? El investigador le presentó un informe que incluía similitudes físicas entre Lorena y Camila, desde rasgos faciales hasta un pequeño lunar que compartían en la muñeca. Era imposible no emocionarse con cada nueva evidencia. Sin embargo, Fernando sabía que aún había un largo camino por recorrer. En momentos como estos, la paciencia y la fe se convierten en tus mejores aliados. Mientras tanto, Lorena permanecía ajena a la investigación. Aunque Fernando mantenía contacto con ella, aún no le había revelado toda la verdad. No quería levantar falsas esperanzas ni presionarla. Esta decisión no fue fácil, pero él entendía que había mucho en juego. ¿Qué harías tú en su lugar? A veces, proteger a alguien significa no abrumarlo con demasiada información, incluso si eso significa contener tu propia ansiedad. Para Fernando, cada día de espera era una prueba de su determinación. El investigador también indagó en el entorno de Fernando, buscando posibles conexiones que pudieran explicar el destino de Camila. Lo que encontró fue inquietante. Indicios de que el secuestro pudo haber sido planeado por alguien cercano a él. Esto abrió una nueva dimensión al caso, transformándolo en algo más complejo de lo que Fernando había imaginado. ¿Te has dado cuenta de cómo, a menudo, la verdad no solo resuelve misterios, sino que también revela nuevas preguntas? Fernando estaba a punto de enfrentarse a una realidad aún más oscura. La posibilidad de una traición cercana era difícil de asimilar, pero Fernando decidió no detenerse. Su prioridad era descubrir toda la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Mientras tanto, el investigador continuaba trabajando, cruzando datos y revisando cada detalle. Cada día parecía acercar a Fernando más a la respuesta que había buscado durante años. Pero al mismo tiempo, la sombra de lo desconocido crecía, como si el pasado estuviera esperando para desvelar secretos que nadie quería enfrentar. La investigación no solo estaba revelando información sobre Lorena, sino también sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Camila. Los hallazgos eran cada vez más alarmantes, pero también reforzaban la conexión entre Lorena y Fernando. Sin embargo, ambos aún estaban lejos de la verdad completa. ¿Te imaginas estar tan cerca de algo que has deseado toda tu vida, pero sentir que todavía falta un último paso para alcanzarlo? Fernando estaba a punto de dar ese paso, aunque el camino sería más complicado de lo que jamás imaginó. El investigador comenzó a atar cabos sueltos, y lo que descubrió dejó a Fernando sin aliento. Las pistas apuntaban hacia personas que habían estado cerca de él durante años, su exesposa y un antiguo empleado de confianza. La idea de que quienes alguna vez compartieron su vida pudieran estar involucrados en el secuestro de Camila era devastadora. ¿Te imaginas descubrir que la traición viene de quienes menos esperas? Fernando se sintió atrapado entre el dolor de la verdad y la necesidad de justicia. La implicación de su exesposa fue un golpe particularmente duro. Aunque su relación había terminado en malos términos, nunca imaginó que ella pudiera tener algo que ver con la desaparición de su hija. Las evidencias sugerían que ella, motivada por celos y ambición, podría haber estado involucrada en la planificación del secuestro. Este descubrimiento cambió completamente la perspectiva de Fernando sobre los años que había compartido con ella. ¿Cómo reaccionarías si tus peores sospechas sobre alguien cercano se confirmaran de esta manera? El antiguo empleado, un hombre que había trabajado para Fernando durante más de una década, también estaba implicado. Según los hallazgos del investigador, había recibido grandes sumas de dinero poco después del secuestro de Camila, un detalle que había pasado desapercibido en su momento. Fernando recordó cómo siempre había confiado en él, incluso en los momentos más difíciles. ¿Te ha pasado que alguien que parecía leal resulta ser todo lo contrario? Para Fernando, la traición era un recordatorio de que incluso los lazos más fuertes pueden romperse por la avaricia. Las sospechas se transformaron en confesiones cuando el investigador confrontó al antiguo empleado con las pruebas. Bajo presión, este admitió haber sido parte del plan, pero afirmó que nunca supo el verdadero alcance de lo que estaba haciendo. Según él, solo había seguido órdenes, pero ahora el remordimiento lo consumía.
Estas palabras, aunque reveladoras, no ofrecían consuelo a Fernando. La verdad puede liberar, pero también puede herir profundamente. ¿Qué harías tú en una situación donde las respuestas solo traen más preguntas? La exesposa, en cambio, negó todo. Cuando Fernando la enfrentó, ella reaccionó con indignación, acusándolo de querer culparla para justificar su dolor, pero sus evasivas y la falta de explicaciones sólidas solo aumentaron las dudas. Fernando sabía que estaba más cerca de la verdad, pero también entendía que enfrentar a alguien con tanto que perder sería una batalla difícil. A veces, la búsqueda de justicia no solo requiere fuerza, sino también estrategia y paciencia. Mientras tanto, Lorena seguía ajena a los descubrimientos. Fernando, decidido a protegerla, no le reveló nada sobre las sospechas. Quería que ella tuviera la oportunidad de vivir sin el peso de las traiciones que él estaba desenterrando. Pero la situación se volvía cada vez más compleja, y Fernando sabía que tarde o temprano tendría que compartirlo con ella. ¿Te has encontrado en una situación donde proteger a alguien significa cargar tú solo con el peso de la verdad? Para Fernando, este era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Las confesiones y las evidencias no solo confirmaron las sospechas de Fernando, sino que también revelaron la magnitud de la traición. Todo apuntaba a que había más personas involucradas, y Fernando entendió que estaba enfrentándose a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Aunque cada paso lo acercaba más a la justicia, también habría nuevas heridas, pero, como en toda batalla, sabía que no podía detenerse ahora. Lo que no imaginaba era que el pasado aún guardaba secretos más oscuros. El vínculo entre Fernando y Lorena, aunque inicialmente frágil, comenzó a fortalecerse con cada conversación y gesto compartido. Él, un hombre que siempre había sido reservado con sus emociones, encontró en ella una razón para abrir su corazón. Lorena, por su parte, experimentó algo completamente nuevo. La sensación de pertenecer a una familia, algo que siempre había soñado. ¿Te imaginas lo que significa encontrar en otra persona un apoyo que nunca pensaste que tendrías? Esa conexión fue el motor que los impulsó a enfrentar los fantasmas del pasado juntos. Fernando sabía que el camino hacia la justicia no sería fácil, pero estaba decidido a darle a Lorena la paz que tanto merecía. Contrató a un equipo legal para investigar a fondo las implicaciones de su exesposa y el antiguo empleado en el secuestro de Camila. Lorena, aunque aún asimilando todo, decidió no quedarse al margen. Su deseo de entender qué había pasado y por qué fue abandonada en un orfanato se convirtió en una parte crucial de su transformación personal. A veces, enfrentar el dolor es la única forma de liberarse de él, ¿no crees? Durante el proceso, Fernando y Lorena comenzaron a compartir historias de sus vidas, encontrando similitudes que los unían aún más. Él le contó sobre los momentos felices que había pasado con Camila cuando era pequeña, mientras que Lorena le habló de los días difíciles en el orfanato y de cómo había aprendido a sobrevivir por sí sola. Estas charlas no solo fortalecieron su vínculo, sino que también les dieron el coraje para seguir adelante. ¿Te ha pasado que compartir tus heridas con alguien más te hace sentir más fuerte? Para ellos, estas conversaciones eran un bálsamo en medio del caos. A medida que avanzaban, ambos comenzaron a darse cuenta de que buscar justicia no era solo para ellos, sino también para todas las personas que habían sido afectadas por las acciones de quienes los traicionaron. Fernando, que solía ser un hombre enfocado únicamente en su propio éxito, comenzó a ver el poder transformador de la empatía y la comprensión. Lorena, en cambio, empezó a encontrar su propósito en ayudar a otros a superar sus propias luchas. La vida tiene formas curiosas de enseñarnos lecciones, y a menudo esas lecciones vienen envueltas en desafíos inesperados. Las investigaciones legales también revelaron nuevas pistas sobre el alcance del crimen, lo que confirmó que había una red más grande detrás del secuestro. Fernando y Lorena se dieron cuenta de que estaban enfrentando algo más complicado de lo que habían imaginado, pero su determinación no se debilitó. ¿Qué harías tú si descubrieras que el camino hacia la verdad es más difícil de lo esperado? Para ellos, retroceder no era una opción. Sabían que las segundas oportunidades no se dan fácilmente y que esta era su oportunidad de hacer las cosas bien. Con el tiempo,
el proceso de buscar justicia se convirtió en una forma de sanar. Aunque las heridas del pasado seguían presentes, Fernando y Lorena comenzaron a encontrar pequeños momentos de felicidad en medio de la tormenta. Aprendieron a celebrar las victorias, por pequeñas que fueran, y a apoyarse mutuamente en los días más oscuros. ¿Te has dado cuenta de que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza puede ser un faro que te guía? Para ellos, esa esperanza era lo que los mantenía avanzando. A pesar de los avances, el camino seguía siendo incierto. Las emociones estaban a flor de piel, y el miedo a lo desconocido era constante. Sin embargo, Fernando y Lorena sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Cada paso que daban no solo los acercaba a la justicia, sino también a una conexión más profunda como padre e hija. Pero justo cuando parecía que las cosas comenzaban a estabilizarse, nuevas revelaciones estaban a punto de cambiar el curso de sus vidas una vez más. Fernando reuniu toda a coragem que lhe restava para enfrentar as pessoas que uma vez fizeram parte de sua vida e agora eram suspeitas de uma traição inimaginável. Sua ex-esposa foi a primeira. Ele a encontrou no antigo lar que haviam dividido, um lugar que agora parecia desprovido de qualquer calor ou memória feliz. Com documentos e provas em mãos, Fernando expôs os detalhes que conectavam seu envolvimento ao desaparecimento de Camila. "Você tem algo a dizer?" perguntou ele com a voz controlada, mas carregada de mágoa. Já teve que confrontar alguém com uma verdade que dói mais do que palavras podem expressar? A reação dela foi tanto de negação quanto de raiva. Ela o acusou de perseguição, afirmando que tudo não passava de uma tentativa de culpar os outros por sua própria dor. Mas Fernando sabia o que estava diante dele. Não apenas evidências, mas também uma frieza que sempre esteve ali, oculta sob uma máscara de afeto. Cada palavra dela parecia apenas confirmar suas suspeitas. Às vezes, enfrentar o passado significa não apenas buscar respostas, mas também aceitar que nem todos compartilham os mesmos valores. Já percebeu como a ganância pode corroer até os laços mais íntimos? Em seguida, Fernando se voltou para o antigo funcionário, um homem que ele uma vez confiou cegamente. Quando o confrontou, a verdade veio como uma enxurrada. Sob pressão, o empregado admitiu ter sido pago para ajudar no desaparecimento, mas alegou não saber a extensão completa do plano. Ele confessou ter agido por desespero financeiro, mas isso não desculpava suas ações. Fernando, sentindo uma mistura de raiva e pena, percebeu como a ganância pode levar pessoas a tomarem decisões que destroem vidas. Você já pensou no impacto das escolhas que faz em momentos de desespero? O que mais chocou Fernando não foi apenas a traição, mas a rede de mentiras e manipulações que essas pessoas haviam construído ao longo dos anos. Descobriu que sua ex-esposa não estava apenas envolvida, mas havia arquitetado boa parte do plano para se vingar do relacionamento fracassado e, possivelmente, lucrar com o desaparecimento da filha. Cada nova revelação era um golpe em sua confiança nos outros, mas também um passo mais próximo da verdade. Confrontar o passado não é fácil, mas é essencial para seguir em frente. Você concorda? Lorena ainda não sabia de toda a extensão do que estava acontecendo, mas Fernando decidiu que era hora de começar a envolvê-la no processo. Ele sabia que ela tinha o direito de entender as circunstâncias que haviam moldado sua vida até aquele momento. Entretanto, como compartilhar algo tão doloroso sem sobrecarregá-la? Esse dilema não é único para Fernando. Muitos de nós enfrentamos a difícil tarefa de proteger aqueles que amamos, enquanto buscamos a verdade. Já esteve em uma posição onde precisou equilibrar verdade e cuidado? As figuras envolvidas no desaparecimento de Camila agora enfrentavam consequências legais, mas Fernando sabia que a justiça vai além dos tribunais. Era uma questão de expor a verdade, não apenas para Lorena, mas para ele mesmo. O confronto com o passado não era apenas sobre encontrar culpados, mas sobre fechar feridas que ficaram abertas por tempo demais. Você já enfrentou algo que, embora doloroso, trouxe consigo um alívio inesperado? Para Fernando, esse processo era tanto uma libertação quanto uma nova cadeia de responsabilidades. Cada revelação aproximava Fernando e Lorena não apenas da verdade, mas também de uma compreensão mais profunda um do outro. Ambos estavam aprendendo que o legado e o propósito
não vem apenas do que você conquista, mas do que você é capaz de superar juntos. No entanto, havia ainda mais segredos à espreita, prontos para transformar tudo o que pensavam saber. Às vezes, o caminho para a redenção e a conexão é mais longo e sinuoso do que se imagina. O reencontro de Fernando e Lorena foi mais do que uma coincidência. Era como se o destino estivesse lhes dando uma segunda chance. Aos poucos, começaram a reconstruir os laços que nunca tiveram, explorando uma conexão que era ao mesmo tempo natural e profundamente transformadora. Fernando, que havia passado anos fechado em sua dor, começou a descobrir uma nova versão de si mesmo ao lado de Lorena. Você já se deu conta de como certas pessoas entram em sua vida para lhe mostrar caminhos que você nem sabia que precisava percorrer? Lorena, por outro lado, enfrentava um misto de emoções. Por toda a sua vida, ela havia aprendido a não depender de ninguém, construindo sua resiliência a partir das dificuldades enfrentadas no orfanato. Agora, ter Fernando como uma figura paterna era um desafio emocional tão grande quanto um conforto inesperado. A cada conversa, ela sentia que as barreiras erguidas ao longo dos anos estavam se dissolvendo. Às vezes, deixar alguém entrar na sua vida exige mais coragem do que enfrentá-la sozinho. Você já se viu nessa posição? Os dois decidiram enfrentar juntos os traumas que o passado havia deixado. Para Fernando, isso significava revisitar memórias dolorosas de Camila e o vazio deixado por sua ausência. Para Lorena, era aprender a confiar novamente e aceitar que nem todas as relações estão destinadas a quebrar. Começaram a compartilhar pequenos momentos, desde refeições simples até longas conversas sobre o futuro. São nesses detalhes que a base de uma família se constrói, você não acha? Pequenos gestos podem significar muito mais do que grandes palavras. A jornada não foi fácil. Havia dias em que as feridas emocionais pareciam muito profundas para serem curadas. Fernando, em particular, lutava contra a culpa de não ter protegido sua filha anos atrás. Lorena, por sua vez, batalhava contra o medo de que essa nova conexão pudesse ser temporária. Mas, em vez de se afastarem, esses momentos de vulnerabilidade os uniram ainda mais. Já percebeu como compartilhar suas fraquezas com alguém pode se tornar uma fonte de força mútua? Para eles, isso foi uma lição poderosa. Além de enfrentar os traumas, Fernando e Lorena começaram a criar novas memórias. Uma tarde, decidiram visitar o local onde Fernando havia passado momentos felizes com Camila, anos atrás. O lugar estava diferente, mas a essência permanecia. Para Lorena, foi uma forma de se reconectar com uma história que agora fazia parte dela. Para Fernando, era um lembrete de que o passado pode ser doloroso, mas também pode ser a base para novos começos. Às vezes, revisitar o passado com um olhar diferente é exatamente o que precisamos. Com o tempo, a confiança entre os dois cresceu. Fernando começou a perceber que Lorena não apenas preenchia o vazio deixado por Camila, mas também trazia uma perspectiva nova e vibrante à sua vida. Lorena, por sua vez, encontrou em Fernando um apoio que nunca teve antes, algo que lhe deu forças para reimaginar seu futuro. Não é incrível como as conexões humanas podem ser transformadoras? Para ambos, a relação não era apenas sobre o que haviam perdido, mas sobre o que poderiam construir juntos. Apesar dos avanços, ambos sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente. O processo de cura e reconstrução não era linear, mas cada dia trazia uma nova oportunidade de fortalecer os laços. Fernando e Lorena estavam aprendendo que família não é apenas algo que se herda, mas algo que se constrói com amor, paciência e determinação. E como em qualquer jornada, sempre há mais a ser descoberto. Segredos ainda estavam à espreita, prontos para desafiar tudo o que haviam alcançado até agora. Depois de semanas de incertezas, Fernando decidiu dar o próximo passo para confirmar aquilo que seu coração já suspeitava. Ele e Lorena concordaram em realizar um teste de DNA, algo que poderia encerrar de vez as dúvidas sobre sua conexão. No laboratório, o ambiente era silencioso, quase opressor, enquanto esperavam pelos resultados. Você já esteve em um momento em que cada segundo parecia durar uma eternidade? Para Fernando e Lorena, aquela espera representava a linha tênue entre a esperança e a desilusão. Quando os resultados finalmente chegaram, Fernando mal podia conter sua ansiedade.
O médico abriu o envelope e leu os dados em voz alta. A compatibilidade era inquestionável. Lorena era, sem sombra de dúvida, Camila, a filha que ele havia perdido há mais de 2 décadas. As emoções vieram como uma avalanche. Alívio, alegria e lágrimas misturadas. Às vezes a verdade chega como um bálsamo para curar as feridas mais profundas, mas também traz consigo o peso de novos começos. Como você reagiria ao descobrir algo que muda completamente sua visão do passado? Lorena, ainda processando a notícia, sentiu um turbilhão de emoções. Por toda a sua vida, acreditou que nunca encontraria suas raízes, e agora ali estava a prova de que ela tinha uma família. O sentimento era avassalador, quase irreal. Ela olhou para Fernando, que a observava com olhos cheios de ternura e arrependimento. Sinto muito por todo o tempo perdido, ele sussurrou, enquanto ela apenas assentia, ainda sem palavras. Já percebeu como momentos cruciais muitas vezes nos deixam sem fala, mas cheios de significado? A revelação trouxe à tona não apenas uma conexão biológica, mas também um senso de propósito compartilhado. Fernando viu nessa segunda chance a oportunidade de recuperar o tempo perdido e dar a Lorena tudo o que ela nunca teve. Lorena, por sua vez, começou a entender que sua história de dor e abandono poderia ser transformada em algo maior. O legado que compartilhavam não era apenas de laços de sangue, mas de resiliência e esperança. Você já pensou em como sua própria história pode inspirar outras pessoas? No entanto, apesar da alegria, o peso da verdade também trouxe desafios. Lorena agora enfrentava a tarefa de conciliar a vida que construiu sozinha com essa nova identidade como filha de Fernando. Ele, por sua vez, sentia a pressão de se redimir como pai. Ambos sabiam que não podiam mudar o passado, mas tinham o poder de construir um futuro juntos. E isso, mais do que qualquer teste, era a verdadeira prova de seu vínculo. Já se deparou com a dificuldade de equilibrar quem você foi e quem está se tornando? O teste de DNA não apenas confirmou a conexão entre Fernando e Lorena, mas também deu um novo sentido às suas vidas. As dúvidas que os haviam atormentado durante semanas finalmente se dissiparam, mas isso não significava que o caminho seria fácil. Ambos sabiam que ainda havia muito a resolver, especialmente as questões envolvendo aqueles que haviam causado tanto sofrimento. Você já percebeu como até as melhores notícias trazem consigo novas responsabilidades? Fernando e Lorena decidiram que o próximo passo seria buscar justiça para todos os envolvidos no sequestro. Mas, mais do que isso, queriam garantir que ninguém mais passasse pelo que eles haviam enfrentado. Transformar a dor em propósito tornou-se uma missão compartilhada, algo que os uniu ainda mais. Mas, como acontece na vida, novos desafios e segredos ainda esperavam para ser revelados, testando sua força e resiliência uma vez mais. Após a confirmação de que Lorena era, de fato, Camila, o próximo passo foi a busca pela justiça. Fernando sabia que, para dar um fim àquilo que havia se tornado um pesadelo, era necessário levar os responsáveis à justiça. A dor da traição ainda estava fresca, mas a necessidade de justiça superava qualquer outra emoção. Ele e Lorena começaram a trabalhar com advogados especializados para garantir que todos os envolvidos no sequestro de Camila enfrentassem as consequências de seus atos. A busca por justiça não é só uma questão de punição, mas de reconciliação com o passado, você concorda? O processo legal não foi rápido, e as tensões aumentaram à medida que novos detalhes sobre a conspiração começaram a surgir. Descobriu-se que a ex-esposa de Fernando e o antigo empregado haviam formado uma rede de manipulação, com o objetivo de extorquir Fernando e, ao mesmo tempo, se livrar de Camila. As revelações chocaram todos envolvidos. Quando o poder da ganância e da traição é colocado à prova, a verdade tende a emergir, não importa o tempo que leve. Já reparou como muitas vezes o que mais nos machuca também nos ensina as maiores lições? Lorena e Fernando, apesar das dificuldades, começaram a sentir que estavam mais próximos de algo maior que os unia. O processo legal não era apenas sobre punir os culpados, mas sobre devolver a Camila o direito de ser quem ela realmente era. Ela não era mais apenas uma sobrevivente. Ela agora tinha uma identidade, uma história que a tornava única. Para Fernando,
Ver sua filha finalmente receber o reconhecimento que merecia foi mais do que uma vitória. Foi uma redenção pessoal. Como você lidaria com a tarefa de buscar justiça quando todo o seu ser clama por respostas? Enquanto o caso avançava nos tribunais, as conversas entre Fernando e Lorena se tornaram mais profundas. Juntos discutiram não apenas os erros do passado, mas também os sonhos para o futuro. Lorena, que antes se sentia perdida, começou a entender o significado de um legado. Ela sabia que, apesar de todo o sofrimento, sua história poderia ajudar outras pessoas a encontrarem força e esperança. A justiça para ela não era apenas uma questão legal, era uma forma de transformar a dor em algo positivo, de fazer com que o sofrimento fosse uma fonte de aprendizado. Você já pensou como os momentos de dor podem ser transformados em algo maior e mais significativo? Com o tempo, o julgamento chegou ao fim e os culpados foram finalmente responsabilizados. O processo não foi fácil para Fernando, que ainda tinha dificuldades em aceitar que as pessoas mais próximas dele poderiam ter feito tanto mal. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu aliviado. A justiça não apenas trouxe punição, mas também trouxe paz. Para Lorena, o veredicto foi um passo em direção à cura, uma confirmação de que, apesar de tudo, ela tinha o direito de ser reconhecida como a pessoa que realmente era. Você acredita que a verdadeira justiça traz consigo uma sensação de fechamento, ou será que a dor nunca desaparece completamente? O caso foi resolvido, mas o impacto das ações dos culpados ainda reverberava nas vidas de Fernando e Lorena. Eles sabiam que a verdadeira reconstrução não estava apenas no veredicto, mas na forma como iriam reconstruir suas vidas daqui para frente. Como fazer para seguir em frente após tantas perdas? Para eles, a resposta estava em construir uma nova narrativa, um futuro onde os erros do passado não governassem mais suas decisões. Às vezes, o maior poder que temos é o de escrever a próxima página de nossa própria história, não é mesmo? Com a justiça feita e a verdade revelada, Fernando e Lorena estavam prontos para recomeçar. Sabiam que, embora a vida os tivesse testado de maneiras inesperadas, agora podiam olhar para o futuro com esperança. O caminho à frente não seria fácil, mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A verdade, a justiça e o perdão estavam agora entrelaçados em seu destino, e isso era a base de tudo o que ainda estava por vir. Após tantos anos de busca e reconstrução, Lorena sentiu que era hora de dar algo de volta ao mundo. Com a certeza de quem ela realmente era, ela decidiu criar algo que fosse maior do que ela mesma, um refúgio para jovens desamparados, inspirado na sua própria história. Ela sabia como era sentir-se perdido, sem família e sem rumo. A decisão de ajudar outros jovens a encontrar esperança foi uma maneira de transformar sua dor em algo positivo. Já pensou em como os momentos de dificuldades podem se transformar em oportunidades para mudar a vida de outras pessoas? Fernando, que sempre a apoiou, imediatamente compreendeu a importância desse projeto para Lorena. Ele sabia que ela havia superado uma dor imensa e que agora, com a força da resiliência e do propósito, poderia ajudar outras pessoas que estavam vivendo o que ela mesma havia vivido. A ideia de criar um refúgio não era apenas uma forma de trabalho, mas uma verdadeira missão de vida. Você já sentiu que algo em sua vida, por mais doloroso que tenha sido, lhe deu o propósito de ajudar outras pessoas? Lorena estava agora fazendo justamente isso. O projeto não foi fácil de concretizar. Lorena enfrentou desafios administrativos, financeiros e emocionais, mas sua determinação e seu novo propósito foram o combustível necessário para seguir em frente. Ela sabia que o caminho seria árduo, mas as lições aprendidas ao longo da vida a tornaram mais preparada do que nunca. Em vez de deixar que as cicatrizes do passado a definissem, ela as usou como base para construir algo que ajudaria a moldar o futuro de outros. O que você faria se encontrasse uma oportunidade de transformar seus próprios desafios em uma fonte de impacto para os outros? Com o tempo, o refúgio começou a receber jovens que, como ela mesma, haviam perdido suas famílias e se viam sem direção. Lorena se tornava uma espécie de mentora para eles, compartilhando suas experiências e, mais importante, mostrando-lhes que era possível recomeçar. A cada jovem que passava pelas portas do refúgio, Lorena via um pouco de si mesma.
Ela sabia que havia algo profundamente transformador em dar a alguém a chance de reescrever sua história. Não é incrível como podemos usar nossas experiências de vida para iluminar o caminho de outras pessoas? A ideia de criar um lugar seguro para aqueles que mais precisavam foi um marco na vida de Lorena. Não se tratava apenas de um trabalho, mas de um legado. Ela estava construindo um espaço onde jovens poderiam encontrar acolhimento, orientação e, acima de tudo, esperança. À medida que o refúgio crescia, Lorena se sentia mais realizada. Ela percebeu que, em última instância, a transformação pessoal que havia vivido não só a havia curado, mas também lhe dava o poder de curar outros. Como você acredita que sua própria transformação poderia impactar a vida de outras pessoas ao seu redor? O trabalho que Lorena começou a fazer não só a conectou mais profundamente com sua missão de vida, mas também fortaleceu ainda mais o vínculo com Fernando. Ambos sabiam que estavam cumprindo um propósito maior do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado no início dessa jornada. O novo começo para Lorena não era apenas uma oportunidade para ela, mas uma chance de dar continuidade à sua própria história, agora cheia de significado. O que faria você acreditar que seus próprios começos podem ser tão poderosos quanto seus recomeços? A jornada de reconciliação entre Fernando e Lorena não foi simples, mas foi repleta de momentos de aprendizado e crescimento. Ambos precisavam se ajustar a uma nova realidade, agora como pai e filha, mas também como duas pessoas que por muito tempo viveram separadas. Juntos, começaram a construir um lar que fosse mais do que apenas um espaço físico, mas um lugar onde pudessem ser vulneráveis, apoiar-se e, mais importante, criar uma conexão verdadeira. Já se deu conta de como o conceito de lar vai além das paredes que nos cercam? Para Fernando e Lorena, um lar era um reflexo do amor, da compreensão e do apoio mútuo. No começo, foi difícil para ambos encontrarem um equilíbrio. Lorena, que havia vivido sozinha por tanto tempo, lutava para se adaptar à ideia de ter alguém com quem compartilhar sua vida. Fernando, por sua vez, tinha dificuldades em se ver como um pai de verdade, pois as memórias de Camila eram acompanhadas de remorso. Mas aos poucos foram aprendendo a se apoiar. Cada pequeno gesto, como preparar uma refeição juntos ou compartilhar histórias do passado, fortaleceu o vínculo entre eles. Às vezes, a verdadeira construção de um lar começa com coisas simples, não é mesmo? Eles aprenderam que criar um ambiente de apoio mútuo exigia mais do que apenas coexistir no mesmo espaço. Eles precisavam se comunicar, enfrentar as próprias vulnerabilidades e respeitar os sentimentos do outro. Lorena começou a entender que o pai, apesar de suas falhas, estava tentando ser o melhor que podia. E Fernando, por sua vez, viu em Lorena uma jovem forte e resiliente, que também precisava de seu apoio para curar as feridas do passado. Um lar é, antes de tudo, um espaço de aceitação e compreensão. Já percebeu como, quando duas pessoas se esforçam para se entender, tudo se torna mais possível? Com o tempo, o relacionamento entre Fernando e Lorena se fortaleceu. Eles começaram a criar um ambiente de amor e acolhimento, onde a comunicação aberta se tornou a base de tudo. Era um lar, não porque era perfeito, mas porque havia um esforço constante para manter a harmonia e a compreensão. Para Fernando, ver Lorena finalmente encontrar seu lugar ao seu lado foi a maior recompensa. Para Lorena, ter um pai ao seu lado significava que ela nunca mais teria que enfrentar o mundo sozinha. Já pensou no poder da parceria entre duas pessoas que estão dispostas a se apoiar, mesmo com os desafios? Agora, Lorena e Fernando estavam mais do que apenas pai e filha. Eles se tornaram parceiros de vida, aprendendo a ser uma equipe em todos os aspectos. Juntos, estavam criando uma base sólida para o futuro, onde a confiança e o respeito mútuo eram essenciais. O lar que estavam construindo não era apenas sobre o presente, mas sobre o legado que queriam deixar. Você já pensou em como o trabalho em equipe pode transformar não só o presente, mas também o futuro? A construção do lar de Fernando e Lorena não terminou no momento em que encontraram um lugar físico para viver, mas sim no momento em que entenderam que a base de um lar está em sua construção diária. O apoio, a compreensão e o amor mútuo se tornaram os pilares de tudo o que construíam. Mas a jornada deles estava longe de ser concluída,
pois o passado ainda reservava segredos e desafios que precisavam ser enfrentados. Como você acha que podemos continuar a construir nossos próprios lares, mesmo quando o passado ainda tenta nos moldar? Lorena, após tanto tempo buscando sua identidade e lidando com os traumas do passado, finalmente começou a se reencontrar. Ela sempre soubera da sua força, mas foi nos momentos mais desafiadores que ela realmente se deu conta do seu poder interior. A nova vida ao lado de Fernando, longe da solidão que a acompanhava desde o orfanato, lhe deu a confiança necessária para buscar o que realmente queria. No entanto, ela também sabia que não poderia esquecer os valores que a sustentaram ao longo dos anos, como a resiliência e a autonomia. O que você acha que nos dá poder para continuar em meio aos desafios? Para Lorena, a chave estava em equilibrar a nova vida com as lições do passado. Com o tempo, ela começou a perceber que empoderar-se não significava simplesmente ser forte o tempo todo, mas também reconhecer a fragilidade e a vulnerabilidade quando necessário. Ser verdadeira consigo mesma foi o que lhe deu a liberdade para aceitar sua história, com todas as suas imperfeições. Lorena já não se via como a vítima do passado, mas como alguém que havia superado obstáculos imensos. O empoderamento vem, muitas vezes, da aceitação e da transformação pessoal. Você já se deu conta de como a verdadeira força vem de entender e aceitar suas próprias limitações? Enquanto Lorena se reconectava com sua essência, ela também começou a construir um futuro que refletia seus valores. Ela sabia que o mundo poderia ser cruel, mas também entendia que tinha o poder de mudar sua própria narrativa. Ela investiu em seu próprio desenvolvimento, aprendeu novas habilidades e passou a ser uma inspiração para os jovens que passavam pelo refúgio que criara. Cada passo de sua jornada era uma prova de sua determinação em não deixar que o passado definisse quem ela seria. Já se percebeu mudando o rumo da sua própria história, mesmo diante dos obstáculos? Lorena não estava apenas reconstruindo sua vida, mas também se tornando uma fonte de empoderamento para os outros. Ela compartilhava suas experiências, inspirava aqueles ao seu redor e mostrava que era possível encontrar forças onde antes parecia não haver nenhuma. Ela compreendeu que o verdadeiro empoderamento vem da coragem de ser quem você é, sem se envergonhar do que passou. Como você lida com os momentos difíceis da sua vida? Para Lorena, ser capaz de olhar para trás e ver tudo o que superou foi o maior sinal de força. À medida que Lorena avançava, ela começava a perceber que o empoderamento pessoal também estava em ser uma líder no que acreditava. Ela foi além de ser uma figura de apoio no refúgio, tornou-se uma líder, uma referência. Sua nova vida não era mais apenas sobre ela, mas sobre todos aqueles a quem ela poderia ajudar. E o mais importante, ela compreendeu que o verdadeiro poder vem de dar aos outros as ferramentas para se empoderarem também. Não é incrível como podemos nos tornar mais fortes quando ajudamos os outros a crescer junto conosco? Lorena também aprendeu a equilibrar suas necessidades com as dos outros, sem se perder no processo. Ela sabia que, ao cuidar de si mesma e manter-se fiel aos seus valores, poderia inspirar aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Essa era a verdadeira essência do empoderamento, ser capaz de equilibrar as necessidades pessoais com o desejo de impactar positivamente o mundo. Já pensou em como você pode equilibrar suas próprias necessidades com o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor? Para Lorena, essa foi a chave para o crescimento e a realização pessoal. O empoderamento de Lorena foi uma jornada contínua, mas ela começou a perceber que não se tratava de ser perfeita, mas de ser fiel a si mesma e aos seus princípios. Ela sabia que sua história não tinha terminado, mas que estava escrevendo uma nova narrativa, uma que inspiraria outros a seguirem seus próprios caminhos de superação. A verdadeira força vem da capacidade de recomeçar, não importa quantas vezes a vida nos derrube. Já percebeu como é possível se fortalecer a cada recomeço que você decide dar? Embora a busca por justiça estivesse em andamento, novos detalhes começaram a surgir, deixando Fernando e Lorena perplexos. A investigação revelou que o sequestro de Camila não fora apenas um crime isolado, mas parte de uma trama ainda mais complexa, com muitos envolvidos. As figuras que inicialmente pareciam apenas cúmplices começaram a ganhar uma nova dimensão, e com isso, a história foi se complicando.
Às vezes, as verdades que nos parecem simples se transformam em labirintos. Não é mesmo? Fernando e Lorena estavam começando a perceber que, quanto mais investigavam, mais segredos surgiam de onde menos esperavam. O que parecia ser um crime motivado por vingança e ganância se revelou ser algo muito mais profundo, envolvendo pessoas de confiança, que tinham mais a perder do que Fernando imaginava. A ex-esposa de Fernando não estava sozinha. Havia mais figuras importantes que, por motivos próprios, estavam dispostas a sacrificar uma vida para atingir seus objetivos. Cada nova descoberta os colocava mais perto da verdade, mas também os afastava da sensação de segurança que haviam começado a sentir. Você já se sentiu no meio de uma história tão complicada que as respostas parecem cada vez mais distantes? Para Fernando e Lorena, os desafios aumentavam à medida que os segredos se desvendavam. Fernando, em particular, teve dificuldade em lidar com a descoberta de que muitos dos indivíduos mais próximos a ele estavam de alguma forma envolvidos. Seus amigos, colegas de trabalho e até membros da família estavam, de uma maneira ou outra, conectados ao que acontecera com Camila. Ele se sentia traído, mas também mais determinado a ir até o fim para garantir que a verdade fosse revelada. Às vezes, a sensação de traição é tão forte que parece nos desorientar, mas Fernando sabia que esse era o momento de manter a clareza e o foco. Como você lida com a dor da traição quando ela vem de quem você mais confiava? Lorena, por sua vez, sentiu-se abalada, mas ao mesmo tempo mais empoderada. Quanto mais descobria sobre o que acontecera com sua mãe biológica e o papel de tantas pessoas ao seu redor, mais ela sentia que sua luta tinha um propósito maior. Ela não só precisava lidar com a perda, mas com a missão de corrigir os erros do passado, para que outros não precisassem sofrer o que ela havia vivido. Cada novo segredo desvendado era um lembrete de que o caminho para a verdade nem sempre é claro, mas que é preciso ter coragem para enfrentar o desconhecido. Você já percebeu como, em momentos de adversidade, é possível encontrar dentro de si forças para continuar? Apesar de todas as revelações, Fernando e Lorena sabiam que a verdadeira luta ainda estava por vir. Eles ainda precisavam enfrentar as pessoas responsáveis por tantas mentiras e destruição, e o peso da verdade começava a pesar mais à medida que o panorama se ampliava. Eles não poderiam simplesmente deixar as coisas como estavam. Agora, mais do que nunca, estavam unidos em seu propósito de buscar justiça e reconstruir uma vida onde a paz pudesse finalmente reinar. Como você se prepararia para enfrentar um futuro onde os segredos continuam a aparecer, um após o outro? A determinação de ambos se fortaleceria, mas eles sabiam que o caminho para a liberdade emocional exigiria mais do que esperavam. Com cada nova descoberta, a trama parecia mais complexa e a sensação de urgência crescia. As figuras envolvidas começaram a se sentir encurraladas, e a verdadeira extensão do que haviam feito se tornou cada vez mais evidente. Fernando e Lorena estavam perto de desvendar a rede de mentiras que havia prejudicado tantas vidas, e essa descoberta parecia ser o último passo para finalmente restabelecer a justiça que tanto buscavam. No entanto, como sempre, o caminho estava longe de ser simples. Eles sabiam que cada revelação trazia consigo novos desafios, e o tempo estava se tornando um inimigo. A busca pela verdade é sempre mais complicada do que parece à primeira vista, não acha? Com o coração pesado, Fernando e Lorena continuaram a investigação, cientes de que cada novo segredo não era apenas uma chave para a justiça, mas também uma prova de sua própria força. Quanto mais próximos ficavam da verdade, mais entendiam que o verdadeiro legado deles seria aquele de superação, não apenas de vingança. Eles estavam transformando o sofrimento em algo que os impulsionaria para frente. Afinal, o que realmente importa quando estamos diante de um mundo repleto de mistérios e desafios? A coragem de continuar a busca pela verdade é muitas vezes o que nos define. Agora que Fernando e Lorena haviam finalmente encontrado um caminho comum, aprenderam a valorizar o que antes parecia trivial. Durante todos os anos de separação, ambos haviam vivido com a sensação de que o tempo era precioso demais para ser desperdiçado. Mas agora, com o passado finalmente resolvido,
Estavam aprendendo que muitas vezes são os momentos mais simples que trazem as maiores alegrias. Um jantar juntos, uma conversa tranquila no sofá ou uma caminhada no parque se tornaram momentos de grande valor para os dois. Já percebeu como as pequenas coisas podem mudar nossa percepção da vida quando passamos a dar-lhes a devida atenção? Para Fernando, esses momentos de simplicidade eram uma forma de redescobrir o que realmente importava. Durante tanto tempo, ele esteve em busca de riquezas, poder e controle, mas, ao lado de Lorena, ele aprendeu que os tesouros mais preciosos não podem ser comprados. Um sorriso compartilhado, uma risada espontânea e o conforto de saber que estava acompanhado por alguém que o compreendia foram, para ele, as maiores recompensas. Já pensou em como a felicidade pode ser encontrada nas coisas que não custam nada, mas que têm um valor imensurável? Lorena, por outro lado, estava aprendendo a abraçar a ideia de que o amor e a conexão não precisam ser perfeitos para serem verdadeiros. Ela passou boa parte de sua vida buscando sentido em realizações externas, mas agora entendia que os laços familiares não precisavam ser complexos para serem profundos. À medida que passavam mais tempo juntos, ela se sentia cada vez mais em casa com Fernando, não só porque ele era seu pai, mas porque eles estavam construindo algo juntos. Como você imagina que sua vida mudaria se passasse a dar mais valor aos momentos simples que, muitas vezes, deixamos escapar? Essas pequenas celebrações feitas no dia a dia eram, para Fernando e Lorena, uma forma de construir memórias que seriam lembradas por toda a vida. O que antes parecia insignificante se tornava agora a base de uma relação sólida, onde ambos podiam se apoiar. Eles estavam criando uma nova história, onde a gratidão pelo presente se tornou a principal motivação para seguir em frente. E assim, dia após dia, aprendiam que a verdadeira união não está apenas nas grandes conquistas, mas também na capacidade de celebrar o que já se tem. Você já pensou sobre o impacto que essas pequenas celebrações diárias podem ter em sua vida? Com o tempo, Fernando e Lorena começaram a perceber que o valor das suas novas memórias estava em como elas eram compartilhadas, não apenas vividas. Cada pequeno gesto, como preparar uma refeição juntos ou assistir a um filme no sofá, fortaleceu a conexão entre eles. Esses momentos simples eram mais que distrações, eram a base de uma nova vida, onde o amor e a confiança se tornaram o foco central. Para ambos, esses momentos representavam um recomeço, um que eles estavam construindo de forma paciente e com propósito. Já se deu conta de que a verdadeira união é construída nos detalhes mais discretos da convivência? À medida que o tempo passava, Fernando e Lorena começaram a enxergar a vida de uma maneira diferente. Eles não precisavam mais procurar por grandes feitos ou reconhecimento externo para se sentirem completos. A verdadeira felicidade estava nas coisas simples, nas conversas que compartilhavam e nos momentos de silêncio confortável. Eles estavam criando algo duradouro, um legado de união, apoio e compreensão mútua. Às vezes, tudo o que precisamos é aprender a ver a beleza nas coisas simples para dar sentido à vida. Para Fernando e Lorena, essa lição era o maior presente que poderiam dar a si mesmos. Apesar de todas as vitórias alcançadas, Fernando e Lorena logo perceberam que o caminho para a paz verdadeira ainda estava longe de ser simples. Embora a justiça tenha sido feita e a reconstrução dos laços familiares estivesse avançando, as sombras do passado continuavam a lançar sua sombra sobre o presente. As cicatrizes, embora curadas por dentro, ainda estavam lá, e de vez em quando surgiam em momentos de vulnerabilidade. Como você lida com as memórias dolorosas quando o que você mais deseja é avançar? Para Fernando e Lorena, o passado, embora distante, ainda exigia atenção e cuidado. Fernando, agora mais consciente de seus sentimentos e dos desafios que sua história lhe impunha, sentia que cada vitória era acompanhada de uma leve sensação de perda. A cada passo dado na construção de uma nova vida, ele também sentia a necessidade de deixar para trás o que havia sido perdido. Já se deu conta de como, muitas vezes, as conquistas são seguidas por uma sensação de vazio, porque, ao avançar, deixamos para trás partes de nossa história? Para Fernando, isso era uma lição dolorosa, mas necessária.
Ele sabia que a verdadeira superação viria não apenas de suas vitórias, mas de como enfrentaria os desafios que ainda surgiriam. Lorena, por outro lado, se sentia dividida entre o que havia conquistado e as marcas emocionais do passado. Embora tivesse encontrado seu lugar ao lado de Fernando, havia dias em que se perguntava se seria capaz de ser completamente feliz. As memórias do orfanato, as inseguranças que ainda carregava, a perda de sua mãe biológica, tudo isso surgia de tempos em tempos, exigindo dela uma força que nem sempre parecia estar ao alcance. Mas Lorena sabia que a resiliência não era apenas sobre ignorar a dor, mas sim sobre aprender a conviver com ela. Como você vê o papel da dor na sua jornada? Para Lorena, ela sabia que a verdadeira cura vinha da aceitação de que o sofrimento faz parte da vida, mas não precisa defini-la. O que Fernando e Lorena começaram a perceber é que, mesmo com as vitórias alcançadas, o verdadeiro propósito de suas vidas estava em como lidavam com os desafios que ainda surgiam. O passado, por mais distante que estivesse, ainda tinha algo a ensinar. Eles não podiam simplesmente deixar para trás tudo o que haviam vivido, pois era a partir dessas experiências que suas vidas haviam sido moldadas. Às vezes, a maior força está em reconhecer que o caminho à frente é árduo, mas ainda assim é possível seguir com confiança. Já se deu conta de que a verdadeira resiliência não é sobre nunca cair, mas sobre levantar-se a cada queda. O impacto do passado em suas vidas também os ensinou a ser mais empáticos com os outros. Eles entendiam agora que, por mais que a vida pudesse ser difícil, o apoio mútuo era essencial para seguir em frente. Ao olhar para o futuro, Fernando e Lorena estavam cientes de que ainda haveriam dificuldades, mas a diferença era que agora estavam mais preparados para enfrentá-las juntos. O que te ajuda a seguir em frente quando o peso do passado se torna um fardo? Para eles, a resposta estava no relacionamento que haviam construído, que os dava forças para continuar, mesmo diante dos desafios que sabiam que ainda viriam. Com as sombras do passado ainda ecoando, mas com a determinação de continuar avançando, Fernando e Lorena estavam mais unidos do que nunca. E eles aprenderam que não importa o quanto o caminho seja difícil, o mais importante era estar junto. À medida que enfrentavam os novos desafios, se davam conta de que, em vez de querer apagar o passado, a verdadeira transformação vinha de aprender com ele. E assim sabiam que a jornada estava longe de ser concluída. O que você acha que é mais importante na sua jornada? Esquecer o passado ou aprender com ele? Después de tantos desafios, Fernando y Lorena finalmente alcanzaron la verdadera transformación personal, un hito donde la resiliencia y la esperanza se entrelazan. El camino hacia la reconciliación, la justicia y la reconstrucción de los lazos familiares no fue fácil, pero cada obstáculo enfrentado y cada revelación desvelada los hizo más fuertes. Aprendieron que el verdadero poder no reside solo en las victorias, sino en cómo cada paso dado, por pequeño que sea, contribuye a construir una nueva historia. Ahora, más que nunca, saben que el camino por delante aún puede ser difícil, pero juntos tienen la fuerza para superar cualquier desafío. La verdadera libertad está en abrazar lo que pasó, aprender de ello y, sobre todo, seguir adelante con valentía y amor. La vida de Lorena y Fernando, marcada por la transformación y el apoyo mutuo, es una lección de que, no importa cuán doloroso haya sido el pasado, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. ¿Y tú, has pensado cómo las dificultades que enfrentas pueden ser el punto de partida para tu propia transformación? Tal vez sea hora de mirar tu historia con nuevos ojos y descubrir el poder que tienes para reescribir tu futuro. No importa dónde estés ahora, lo importante es lo que decides hacer con lo que has aprendido. No dejes que el miedo ni las sombras del pasado te impidan alcanzar la vida que mereces. Comienza ahora.